Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Gostaria de dizer da minha grande alegria de poder estar aqui para expor a palavra do Senhor e poder conhecer um pouco mais dessa igreja amada aí em Itajubá, pastoreada pelo meu amigo reverendo Anderson. É uma alegria muito grande poder partilhar desse tempo aqui com vocês. Tenho certeza que vocês estão sendo muito bem pastoreados por esse grande amigo. Tenho certeza que vocês estão sendo instruídos e ensinados na palavra do Senhor. E sem maiores delongas, eu queria chamar a sua atenção para o texto da nossa exposição nessa manhã. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5. Eu vou ler na ARA, que é a Bíblia que normalmente a gente usa nas nossas casas e nas nossas igrejas presbiterianas. Então, se você não fez ainda, pegue sua Bíblia para que você possa acompanhar não apenas a leitura, mas a exposição do texto. O método que eu uso, imagino que seja o mesmo que o reverendo Anderson use aí com vocês, é o método de exposição da Escritura. É a pregação expositiva. Então, nós vamos fazer basicamente 3 coisas. Vamos ler o texto, vamos explicar o texto e vamos aplicar o texto. Então, não deixe de acompanhar a leitura e a exposição desse texto tão belo da Escritura. Eu lerei e peço, então, que você acompanhe a leitura, por gentileza. Diz assim o texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: a aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelo século dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe nesse tempo agora que nós vamos refletir e pensar um pouco na palavra do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos muito pela maneira como o Senhor tem cuidado e sustentado as nossas vidas. Nós te pedimos
que o Senhor fale às nossas vidas e aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo nos dê o entendimento da tua palavra e que ele mesmo aplique nas nossas mentes e nos nossos corações a verdade do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. A carruagem, feita de grades de ferro, cortava as ruas de pedras da cidade. Rostos sem nome acompanhavam o cortejo para ver o desfecho daquela ação. As pessoas saíam pela janela. Cachorros latiam violentamente enquanto seguiam a multidão. O carro parou nos fortes muros da cidade. Um guarda, então, tomando um homem já idoso pelo braço, o jogou no chão como se ele fosse um saco de lixo. Um outro carro, com ainda mais pompa, parou ao lado. Desceu um homem, bem vestido, forte, um verdadeiro guerreiro. Quem ele é? O procônsul de Roma. Tomando aquele homem que fora jogado no chão pelo braço e o colocando de pé, disse: você sabe que o Império Romano não faz guerra com idosos. Então, vamos terminar logo com isso. Amaldiçoe o seu Cristo e eu deixarei ir. Diga, César é o Senhor e eu deixarei ir. Aquele homem, já fraco, ferido, olha nos olhos daquele procônsul e diz: durante 84 anos da minha vida, eu tenho servido o meu Senhor e Cristo. E ele nunca me decepcionou. Como agora eu negaria e deixaria o meu Senhor? Eu não posso fazer isso. Aquele homem, então, tomado de ainda mais fúria e ira, o sacode violentamente e diz: amaldiçoe seu Cristo, diga, César é o Senhor. E aquele homem diz: eu não posso fazer isso. Como poderia eu negar o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo? A pira é acesa. E naquele dia é queimado Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Essa é uma cena muito comum no primeiro século, tempo em que João escreveu o livro de Apocalipse. Isso porque governa nesse momento um imperador muito cruel, conhecido como sendo o segundo Nero, o homem que tinha arrogado para si o título de Deus e que exigia a autoridade. Por essa razão, esse é o momento que a igreja sofre uma perseguição cruel. Os nossos irmãos do passado eram apresentados nas arenas como espetáculos humanos. Eram queimados para iluminar o caminho até a casa do imperador. João, que é um dos últimos apóstolos, nesse momento se encontra preso, exilado na ilha de Patmos. Por essa razão, nesse momento, reina uma desesperança na igreja. Afinal, não se sabe o que acontecerá com a igreja. O futuro se apresenta como sendo incerto. Teria razão os gregos que diziam que a história, na verdade, é cíclica. Tomada por eventos repetidos, que ela não tem um fim, não tem um telos, não tem um propósito. E é nesse momento de desesperança, de angústia, que João, então, é conduzido pelo nosso Salvador para escrever esse livro, a fim de trazer consolo para essa igreja que sofre, a fim de trazer
esperança para esses irmãos que estão vivendo debaixo de uma grande perseguição. E o capítulo de número 5, então, é uma resposta do Senhor para a realidade dessa igreja. E nesse capítulo, João, então, nos apresenta o nosso grande Salvador, como sendo aquele que tem o controle da história, aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E esse é o tema desta mensagem. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu queria então chamar a sua atenção para esse texto e gostaria de fazer a exposição da primeira parte desse texto e depois irmos para as lições desse texto que eu as apresentarei aqui em 3 partes. Observe vocês no versículo de número 1, quando o texto nos diz que João vê na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo. E diz-nos o texto que esse livro está escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Livro na literatura apocalíptica significa a história da humanidade. Livro fechado na cultura judaica significa basicamente 2 coisas. História sem solução, pergunta sem resposta. Esse livro não apenas está fechado, o futuro não apenas é incerto, como esse livro também está selado. Selo era uma maneira, então, de agora proteger uma escrita. Esse livro está de todo selado com 7 selos. A palavra 7, na literatura apocalíptica, significa completude, plenitude. Então, o que João está dizendo aqui é que esse livro está totalmente selado. O livro da história da humanidade está totalmente lacrado. E não há quem saiba, então, do futuro. E ele, então, é nos apresentado aqui por João como sendo incerto. E, diante disso, uma pergunta perturbadora, então, ecoa no lugar no qual João está. Vi um anjo poderoso, proclamando em grande voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? E essa pergunta, então, agora nos leva a um problema sem solução. Veja o versículo de número 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Observe vocês que ninguém é capaz. A palavra capaz aqui significa ter a capacidade de fazer algo pela habilidade, pela força, pelo poder, pela autoridade. E o texto nos diz que a pesquisa, então, é feita em todos os lugares. Nos céus, isto é, diante de todas as criaturas celestiais. Na terra, isto é, governantes, cientistas, sociólogos, líderes religiosos. Debaixo da terra significa potestades, principados, o império das trevas. E a conclusão que se chega é que ninguém tem a capacidade, o poder, a habilidade de abrir esse livro, de desatar os seus selos e dar sentido à história e continuar a escrever a história. E diante dessa realidade, João se desespera. Versículo de número 4 diz: e eu chorava muito. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E é nesse momento de desesperança, de angústia, que de repente, no versículo de número 5, é nos dito que então, olhe comigo, por favor, para o versículo de número 5. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, não chores. Palavras de consolo. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora, aquele povo recebe uma palavra de ânimo e de esperança.
para aquele momento de angústia, de tristeza e de incerteza. O versículo de número agora 6 descreve por que ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Veja o versículo de número 5. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, mostrando a ação e a autoridade, de pé, no meio do trono, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Como eu disse a vocês, o numeral 7, na literatura apocalíptica, significa plenitude. Então, essa é uma maneira de João descrever que ele tem algo que é pleno. Chifre, na literatura apocalíptica, significa poder. Então, essa é uma descrição imagética para descrever Jesus Cristo como sendo todo-poderoso. Aquele que tem completamente o poder. Ele também tem 7 olhos, e João faz questão de apresentar-nos uma nota explicativa, que são 7 Espíritos de Deus espalhados por toda a terra. Isto é, a maneira imagética de descrever Jesus Cristo como sendo onisciente. Aquele que sabe todas as coisas, e onipresente, aquele que está em todos os lugares. E agora, é-nos dito que ele tem a autoridade de fazer o que ele foi chamado a fazer. Versículo de número 7 é-nos dito: veio, pois, e tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono o livro. E agora ele vem e toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, depois que ressurgiu dentre os mortos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E depois ele comissiona os seus discípulos para que possam ir a todo mundo. O Pai tinha prometido que daria ao Filho o reino, a autoridade e o governo sobre todas as coisas, depois que ele cumprisse, então, a sua missão. E agora está aqui João descrevendo esse momento em que ele recebe do próprio Pai a autoridade para assumir o governo da história do universo, da história da igreja e da história das nossas vidas. De maneira imagética. Então ele recebe o livro da história em suas mãos. E ele é capaz de abrir o livro, desatar os seus selos e governar e escrever a história da humanidade. Com isso, João então mostra àqueles irmãos que o que eles estão vivendo não está fora dos planos do Senhor. Que, na verdade, é Jesus Cristo que, com mão poderosa, conduz a história de tal maneira que até mesmo aquilo que os ímpios fazem, eles fazem debaixo da autoridade e do governo soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está João consolando esses irmãos, mostrando que, sim, o nosso Senhor está vendo o sofrimento do seu povo, a perseguição que o seu povo está sofrendo, a luta que o seu povo está travando. E sim, ele virá para colocar todas as coisas no seu lugar, nos seus lugares. Ele pesará todas as coisas na balança, e aquilo que fosse achado em falta, ele de fato, ele cobrará. Ele será o reto juiz. Aquilo não ficará barato. Aquelas mortes serão cobradas pelo reto juiz. E com isso, esses irmãos podem ter a certeza
e o consolo de que a história da humanidade está, de fato, nas mãos do grande Rei, do grande Senhor, Jesus Cristo. E a pergunta que eu te faço aí na sua casa é: você de fato acredita nisso? Você confia e você de fato crê que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis? Aquele que governa sobre tudo e sobre todos? O Rei do universo? Você acredita nisso? Responda aí em família. Sim ou não? Eu imagino que a sua resposta é sim. E se a sua resposta é sim, e se de fato Jesus Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, então faz sentido três coisas. Em primeiro lugar, faz sentido orar com fé. Veja o versículo de número 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões, isto é, toda a criação e toda a igreja, prostraram-se diante dele, reconhecendo a sua soberania. E aí diz-nos o texto que esses se apresentam a Cristo, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Faz sentido orar com fé, porque quando você ora, você fala diretamente com o Senhor dos senhores e com o Rei dos reis. Quando você ora, você não fala com Deus que não pode ouvir. Você não fala com Deus que é impotente, que não consegue sair do lugar. Você não fala com Deus que não tem o governo da história, das circunstâncias, do mundo e da nossa própria vida. Quando você ora, você fala com aquele que tem nas mãos não apenas o livro da história do universo, não apenas o livro da história da igreja, mas você fala com aquele que está escrevendo a sua própria história. Por isso, faz sentido orar com fé. E não faz sentido viver ansioso. Nós estamos vivendo em um mundo que cada vez mais tem sido tomado pela ansiedade. A preocupação, isto é, o ocupar-se antes do tempo. Mas percebam vocês que o amanhã já está nos planos e sendo escrito por esse autor da história que é sábio. O amanhã só será amanhã e ele já está debaixo dos cuidados soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não faz sentido a gente se preocupar, isto é, ocupar-se antes do tempo com os dilemas do amanhã. Porque o amanhã já está sendo cuidado e a nossa vida do amanhã já está sendo escrita por esse poderoso Senhor. Permita-me contar uma experiência particular. Eu sou casado, tenho uma esposa, uma linda esposa chamada Denise. E fruto dessa nossa relação é uma linda criança, uma linda menina chamada Laura, que graças ao Senhor é a cara da mãe. E aconteceu algo que marcou a minha vida quando a minha esposa estava grávida e próxima de ganhar a nossa pequena Laura. Eu lembro que nós morávamos em Governador Valadares, a cidade que eu pastoreava. E lá em Governador Valadares, eu morava em um prédio que tinha 3 casas. Uma embaixo, uma no meio e uma em cima. Eu morava na do meio. Em cima de mim morava um irmão. E eu lembro que um dia, enquanto eu saía de casa, ele também estava
descendo e nós nos encontramos. E ele falou, pastor, a Laurinha está quase chegando aí, né? Eu disse, é verdade. E ele disse, então, pastor, o senhor já está preparado para ficar aí três meses sem dormir? Falei, 3 meses sem dormir? Eu ouvi dizer que criança realmente dorme pouco, mas 3 meses sem dormir nada? Como assim? Por que você está dizendo isso? Ele falou, não, pastor, o senhor já ouviu falar sobre a morte súbita? E aí eu pensei, morte súbita? Como assim morte súbita? Não, a criança dorme, mas não acorda. E não há como explicar o momento que ela morreu e por que morreu. Simplesmente, de manhã, quando você vai lá, a criança está morta. Falei, é verdade? Pode procurar na internet. Falei, rapaz, não sabia disso não. Pastor, e o senhor já viu falar o número de crianças que morrem sufocadas com o travesseiro? Travesseiro? Eu falei, não. Pois é enorme, pastor. E aquelas que morrem lá em Minas chama gofar, né? Eu acho que quer dizer, vocês estão em Minas, né? Eu que estou aqui em São Paulo, aí chama gofar, né? E as crianças que morrem com o próprio vômito? Vômito. Eu falei, vixe, também não sei não. Pois é, pastor. Então, pastor, na dúvida, eu ficava a noite toda acordada ao lado do berço. Falei, por 3 meses, a minha esposa ia dormir e eu ficava lá. E aí, se a criança não se mexia, eu ia lá e dava uma balançada assim, ó, para ver se estava se mexendo. E quando ela se mexeu, eu ia lá para ver se ela não virou. Porque os pediatras, pastor, eles não têm consenso. Uns dizem que tem que dormir de barriga para cima, outros dizem que tem que ser para o lado, outros dizem que tem que ser para o outro. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Voltei para casa e aí a nossa filha nasceu. Na maternidade é uma maravilha, né? Deu um chorozinho, as enfermeiras já estão lá correndo para cuidar. Filha de pastor, todo mundo quer conhecer. Primeiro dia de casa, em casa, o pessoal da igreja foi lá ver. Mas foi saindo um por um. Ficando só eu e a Denise. Eu me virei para ela e disse assim, querida, você é uma presbiteriana assim, de verdade? Sou, mas por quê? Não, mas você é calvinista, assim, que crê na soberania de Deus, que o Senhor está no governo de todas as coisas. Você acredita nessas coisas? Acredito. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis? Ela disse, sim, amor, eu acredito nessas coisas, mas por que você está falando tudo isso agora? E aí eu contei essa história para ela. E eu disse, pois é, nós não seremos tomados por essa ansiedade, por essa preocupação. Existe alguém que está escrevendo a história da nossa pequena Laurinha. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele tem condições de cuidar dela melhor do que nós. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos orar e dormir. Isso que vamos fazer. Vamos orar e vamos dormir. E ali naquele dia fizemos isso. Oramos, colocamos a vida da Laurinha diante do Senhor e dormimos. Porque se Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, então faz sentido orar com fé, descansando no seu cuidado soberano. E não faz sentido vivermos ansiosos, como se a vida dependesse de nós apenas. Faz sentido orar com fé. E não faz sentido viver ansioso, se Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas, em segundo lugar, faz sentido evangelizar com esperança. E agora é o que é nos dito no verso de número 9. Porque o verso de número 9 diz que, então, uma multidão estava ali e que entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Faz sentido, então, evangelizar
evangelizar com esperança. Porque quando nós estamos pregando o evangelho, nós estamos anunciando as boas novas para o mundo. Dentre o mundo, aqueles que foram comprados, remidos pelo soberano sangue do nosso Salvador. Então, esses virão. Uma das últimas palavras de Jesus Cristo na cruz foi: está consumado. A sua obra foi completa e agora ela é suficiente para salvar todos aqueles que foram eleitos de todas as tribos, povos, línguas e nações. E aqui nós temos também aquilo que é o essencial no entendimento da missão. Foi o pastor John Piper que disse que a meta da missão e o combustível da missão é a adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é, aquilo que deve nos motivar à pregação do Evangelho. E o grande alvo da pregação do Evangelho é vermos pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os lugares, adorando e bendizendo o Cordeiro que foi morto, mas que hoje vive. Permita-me ilustrar isso para que você entenda melhor. Depois de ter trabalhado por um longo tempo entre os concombas, o nosso irmão, reverendo Ronaldo, retornou ao Brasil. E, quando aqui estava no Brasil, recebeu uma comitiva da liderança dos concombas, que fica ali no noroeste da África, na região de Coni. E entre esses estava um presbítero. Não me recordo o nome dele agora, mas me recordo o nome do seu pai, que, se não me engano, era Meba. Um dos principais homens ali que foi alcançado pelo Senhor, ali na região de Gana, onde o nosso irmão fez o seu ministério, desenvolveu o seu ministério. E ele, então, deu o seu testemunho de como ele foi alcançado por Jesus Cristo e de como houve uma mudança na maneira de viver dele e da tribo. E ele assim dizia: antes, quando nós vencíamos a batalha contra uma outra aldeia, nós íamos para o centro da floresta e prestávamos culto a uma divindade que ficava ali no centro da floresta. Ele dizia: quando nascia uma criança saudável na nossa tribo, a gente ia para o centro da floresta e agora adorava uma outra árvore, uma outra divindade ali no centro da floresta. Ele dizia que quando uma colheita boa acontecia, eles iam até o centro da floresta e eles adoravam ali no centro da floresta. E ele disse: no entanto, o homem branco trouxe a informação, a boa notícia de que existe um Deus que é maior do que todos os deuses. E nós entendemos o Evangelho. E sabe o que acontece agora? Quando nós temos vitória sobre os nossos inimigos, nós vamos até o centro da comunidade e adoramos a Jesus Cristo. Quando nasce uma criança saudável na nossa tribo, nós vamos até o centro da comunidade e prestamos um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós temos uma boa colheita no final do ano, nós nos reunimos no centro da aldeia para adorar e bendizer a Jesus Cristo. Percebam vocês que tanto combustível, isto é, aquilo que deve nos motivar à evangelização na nossa cidade, no nosso país e em todo o mundo, como também a grande meta da missão, da evangelização, é a adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o desejo de vê-lo sendo adorado, reconhecido por todos, em todos os lugares.
todos os eleitos, devem, então, nos conduzir à pregação do Evangelho àqueles que estão perdidos. É o desejo de ver um grande coral, composto de pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, adorando, bendizendo e exaltando o nosso Senhor e Salvador, que deve nos motivar à evangelização. Então, se Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e se Ele é digno de receber o louvor e a glória de todas as pessoas que foram eleitas pelo Pai na eternidade, então faz sentido evangelizar com esperança. E, finalmente, em terceiro e último lugar, se Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, faz sentido servi-lo com o melhor do que temos. Veja agora, por favor, os versos de número 11 a 13. Versos de número 11 a 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelo século dos séculos. Há 8 elementos aqui que o Cordeiro é digno de receber. A pergunta é: quem os dará? De quem ele recebe essas coisas? E segundo o saudoso Dr. Russell Shedd, há aqui pelo menos 4 elementos que são teocráticos, isto é, ele receberá do nosso Senhor e Deus. E há 4 elementos que são agora ofertados a este Cordeiro pela sua noiva, pela sua própria igreja. Ele receberá do Pai poder, autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa autoridade e esse poder foram dados pelo Pai. Ele receberá a honra, por isso que agora ele está assentado à destra do Pai, lugar de honra. Ele não é mais um cordeiro. Veja que ele também é descrito como tendo esse aspecto de leão, porque ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei, o Messias esperado. Ele receberá a glória. Afinal, toda a terra se prostrará e reconhecerá a sua soberania. E ele receberá também, como já recebeu, o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é o rei. Ele é o capaz de tomar o livro, de abrir os seus selos e de conduzir a história. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Agora, segundo o Dr. Russell Shedd, se ele está certo, e eu creio que ele está, há 4 elementos aqui que ele receberá da sua igreja. E eu chamo a sua atenção para o aspecto do que o texto nos diz, que ele é digno de receber essas coisas. Nós não oferecemos a ele aquilo que ele não é digno de receber. Ele é digno de receber essas coisas. Em primeiro lugar, ele é digno de receber a riqueza. E aqui se refere aos bens materiais. Isso nos leva a entender e a crer
que o dinheiro que o Senhor nos dá é, em primeiro lugar, uma propriedade de Cristo para a expansão do seu reino. Não que ele precise dos nossos recursos. Ele poderia agir e trabalhar sem eles. Mas quis o Senhor que nós pudéssemos agora, como faziam os irmãos do passado, as pessoas do passado, nos apresentarmos diante desse Rei glorioso, trazendo-lhes presentes, apresentando ofertas. E ele é digno de receber. Ele é digno de receber a sabedoria. E a palavra sabedoria aqui tem a ver com inteligência humana. Isso significa que toda a capacidade que você tem foi dada por Ele mesmo, primeiramente para o serviço a Ele no seu reino. Ele não te deu inteligência para você passar em um concurso público e ficar muito rico e ganhar muito dinheiro para o seu bel prazer. Ele te deu capacidade para que você pudesse servi-lo com essa capacidade. É nos dito também que ele é digno de receber a força. E a palavra aqui descreve energia física mesmo. O suor, o desgaste. Isso quer dizer que ele é digno de receber toda a capacidade física que temos para o trabalho no seu reino. E, finalmente, ele é digno de receber o louvor. E a ideia aqui é que ele é digno de ser honrado e de receber os créditos pelo próprio serviço que ele realiza através de nós no seu reino. Consegue perceber? Que ele nos dá todas essas coisas para que nós possamos usar primeiramente para a sua glória e no seu reino. E todas essas coisas ele é digno de receber. E se ele é digno de receber, então faz sentido orar a ele com o melhor que nós temos. Agora pense aí com você. Quantas vezes o Senhor recebe de nós apenas o resto do que nós temos? Nós gastamos tudo o que temos para o nosso próprio conforto, para a nossa própria vida, e aí o que sobramos, nós investimos no reino do Senhor. Nunca temos dinheiro para sermos fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Temos dificuldades de investirmos no seu reino, na expansão do seu reino, para que todas as pessoas de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações adorem ao Cordeiro através das missões transculturais. Por isso a nossa vida nem sempre é marcada pelas ofertas missionárias. O nosso tempo de serviço na igreja muitas vezes é até vergonhoso. Os pastores não podem contar com os membros, porque eles estão sempre cansados, não há mais vigor físico. Toda a capacidade que recebe para o Senhor, muitas vezes não são usadas para a glória do Senhor. Mas percebam vocês que ele é digno de receber todas essas coisas. Ele é digno de receber o melhor do que temos, do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos recursos, da nossa inteligência. Ele é digno de receber tudo que temos e somos. Eu comecei essa mensagem falando da história de um homem que entendeu que o Senhor era digno de receber tudo que ele tinha, inclusive a sua própria vida. E eu termino falando a história de um outro homem, chamado Jim Elliot. Um irmão que Deus levantou para que pudesse ser um missionário na América do Sul. Um pastor que tinha convites para desenvolver o seu ministério promissor nos Estados Unidos.
que inclusive foi criticado pelo seu desejo de levar o evangelho para índios em aldeias não alcançadas. Não alcançadas. Jim e seus amigos resolveram então mapear aquele lugar e se aproximar da população que não tinha contato com outras pessoas. Faziam isso primeiramente voando sobre a aldeia, enquanto lançavam um balde com presentes, e eles ficavam ali. E os índios se aproximavam, pegavam os presentes, e eles começaram a desenvolver uma amizade. E com o passar do tempo, os índios não apenas pregavam os presentes, mas eles também colocavam agora presentes. E eles então entenderam que era a hora de se aproximar um pouco mais, de ir pessoalmente até a aldeia. Com todo cuidado, mas eles foram se aproximando, montaram o seu acampamento, e ali então começaram a desenvolver um momento de aproximação com aquela aldeia. Eles achavam que já era o momento de se aproximar e de pregar o evangelho. Sentiram confiança nisso, só não sabiam que estavam enganados quanto à sua estratégia. Em um dia, de maneira surpreendente, eles foram mortos. Mortos. Todos eles. 4 missionários. Por aqueles índios. Jim, lançado no rio que cortava a aldeia, seu corpo nunca foi achado. As esposas desses missionários, elas estranharam a demora. Procuraram e se depararam com essa triste realidade. Lamentaram, choraram e se reuniram para decidir o que fazer diante disso. Tomaram uma decisão surpreendente. Elas iriam ali dar continuidade ao trabalho dos seus maridos e pregarem o evangelho para aquele grupo, para aqueles índios. E elas foram. Se aproximaram, pregaram o evangelho. E naquele mesmo rio que o seu marido fora jogado e desaparecera, foi batizado o seu assassino, que se tornou depois o pastor daquela aldeia. E elas foram conduzidas pelo Senhor e desafiadas por uma frase que o Jim Elliot tinha escrito. E essa é a frase: não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Ele entendia que o nosso Senhor era digno de receber tudo o que ele tinha e tudo o que ele era. E nesse caso mais extremo, até a própria vida. O nosso Salvador é digno de receber. O nosso Salvador é digno de ser servido com o melhor que temos e somos. E é triste constatar que servimos a um Rei tão grandioso, tão glorioso, mas não fazemos isso com o melhor que temos e somos. Por isso eu queria orar para que Deus nos despertasse para servir ao Senhor de maneira dedicada, porque Ele é digno de receber. Ele é digno de receber.
nosso dinheiro, a nossa força, a nossa inteligência, a nossa vida. Vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é tão eficaz, que apresenta de uma maneira tão extraordinária a grandeza e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. A quem nós podemos buscar em oração na certeza de que Ele não apenas ouve a nossa voz, mas tem o controle da nossa vida. Na certeza de que Ele está escrevendo a nossa história. Nós te louvamos porque podemos evangelizar com esperança, porque Ele de fato é aquele que traz para perto de ti o que o Senhor chamou na eternidade. E quando Ele quer, não há quem não queira, porque o seu chamado é eficaz. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque nessa manhã fomos lembrados mais uma vez de que Ele é digno de receber tudo que temos e tudo que somos. Pedimos-te perdão, Senhor, porque muitas vezes não servimos ao Senhor com a capacidade que Ele mesmo nos deu, com as nossas forças, com o melhor que temos. Tem misericórdia de nós. E desafiados pela Tua palavra, nos conduz, Senhor, para que possamos servir ao Senhor com alegria e dedicar ao Senhor a nossa própria vida. Porque, de fato, o nosso Salvador é digno de receber. Ele é digno de receber. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, então, que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu queria mais uma vez agradecer ao reverendo Anderson por estar aqui, ao conselho da igreja, e que a boa mão do Senhor nos conduza para que nós possamos dedicar a Ele tudo que temos e tudo o que somos. Ele é digno de receber. Lembre-se disso. Que Deus o abençoe. Tenham todos um bom domingo.